que bom estar com vocês de novo aqui no Espaço de Arte Selga. E hoje a técnica que você vai aprender a fazer no nosso passo a passo, gente, é uma delícia. Pintura em aquarela. Quem vai ensinar é a Thaís, facilitadora. Pode vir aqui, Thaís, do curso de aquarela aqui da Selga. É um curso diferenciado, né? Porque aqui a gente está acostumado a ver pintura em tela, pintura em madeira. E agora tem tudo aqui, tudo que envolve a pintura, você encontra aqui na Selga. E Thaís veio integrar o time aqui com essa coisa linda. Eu sou apaixonada por aquarela, acho delicada, acho suave, Thaís. E você vai ensinar a fazer essa pintura? Eu vou ensinar a fazer uma parecida com essa. Que é são duas flores. São flores de Vitória Régia. Na água, a Vitória Régia, que ela tá na água, tem uma borboletinha ali no cantinho. Então é isso aqui que a gente vai aprender a fazer com esse contraste de cor, tudo isso aí? Com essa técnica aqui, que é bem limpa e bem livre. Ó, vai arrasar, hein, gente? Se você gosta de pintar, e eu imagino que a aquarela seja uma pintura, como ela é delicada, é uma pintura mais leve, até assim no traço mesmo, né? É um traço mais livre aqui. Ela é bem gostosa de fazer mesmo, é bem leve. Assim, terapêutica. É bem terapêutico. Você chegar em casa estressado e começar a aquarelar. Bom, então você confere aí o que vai ter. Não vai ter só a Thaís ensinando aquarela, não. Vamos ver o que vai ter mais, Thaís? Na vitrine Selga, os panos de prato para colorir e bordar. E na dica de artesanato, Alciana Rossi ensina um arranjo de flores de feltro feitas com gabarito. Thaís já está com tudo pronto aqui pra gente começar, né? Pra ela começar a ensinar a fazer uma pintura como essa aqui, mas num tamanho maior, né? É uma Vitória Régia com a borboleta em cima. Ela trouxe o tamanho um pouquinho maior pra gente demonstrar. Mas antes, Thaís, de você começar a ensinar, eu queria conversar um pouquinho sobre a técnica mesmo da pintura em aquarela. Eu, particularmente, acho muito bonita, acho muito delicada, suave. É gostoso a gente ter em casa uma aquarela, assim, acalma a gente, né? Eu gosto, é um estilo de pintura que eu gosto. Qual a diferença dessa técnica para pintura com tinta acrílica, pintura a óleo? Essa técnica, ela é uma pintura mais leve, assim como você falou. Deixa muito espaço branco, assim, para ficar uma coisa mais limpa. Ela é mais difícil? Mexer com tinta aquarela é um pouco mais difícil, porque ela não tem como você consertar os erros. A pintura a óleo tem, porque ela demora a secar. Porque ela demora a secar e você pode usar a tinta branca para consertar. Mas a aquarela, como ela é construída em camadas, camadas de tinta, e você não pode usar a tinta branca, você às vezes não tem como corrigir um errinho pequeno que você fez. E por que não pode usar a tinta branca? Ela, além de não tampar a tinta colorida que vai estar embaixo, porque ela é uma tinta transparente, ela vai deixar a cor mais fosca, assim, não muito viva, não muito vibrante, porque o branco é uma cor mais opaca. E você falou que é uma pintura em camadas. Como assim em camadas? Você vai usar verde, aí pinta tudo que é verde, tudo que é azul, como é que é? É mais ou menos isso. É porque a tinta aquarela, como ela é transparente, a gente tem que ir construindo os tons de cores até ela ficar escura. Então, a gente começa com uma camada de uma tinta mais aguada, bem clarinha, pra gente ter uma ideia da cor que a gente quer usar e pra fazer uma base. E em cima disso vai construindo camadas de tinta. Então pode escurecer, você começa clarinho. Isso aí pode fazer? Pode. Aí vai aumentando. Você não tem muita certeza então da cor que você vai usar, e você começa clarinho e vai aumentando a intensidade. E misturando os tons de tintas diferentes. Você vai construindo camadas para aumentar o contraste da cor. E quem está começando, Thaís, assim, como não pode consertar, é melhor o quê? É melhor fazer uns testes, misturar algumas cores antes, no papel? É sempre bom treinar antes. Eu até também fico com um pedacinho de papel aqui para experimentar com as cores antes de pintar. Faz um teste, como se fosse um piloto ali, né? Porque você não vai colocar a tinta direto aqui sem testar antes, né? Pode se surpreender, às vezes você acha que você quer fazer um negócio e não dá certo, né? E essa técnica que eu uso, ela permite mais erros do que um outro tipo de aquarela.
Porque como você pode ver aqui na ponta... Aqui? Nessa aqui? Eu uso muito a tinta espirrada, ela sai das linhas. Então, se você fizer um errinho, talvez ela pareça parte da pintura. É proposital, como se fosse proposital. É uma pintura livre, assim, é mais livre, não fica exatamente dentro livre. Dos contornos, não é isso? Então você não precisa ter aquele domínio, talvez, do pincel para fazer aquela coisa bem certinha. Não é a proposta dessa técnica, mas tem a aquarela que né? Que é como se fosse um retrato, assim, aí ela é bem fiel, você tem que ter já uma certa prática, então, para fazer isso, né? Com certeza, até para isso aqui também, só que ela permite mais erros. Os materiais que se usa, basicamente, né, papel, tinta e pincel, né? Basicamente. Característica, a tinta tem que ser própria, né? A tinta aquarela, ela pode ser ou líquida ou em pasta. Essas são líquidas, né? Essas aqui são líquidas. E como é que funciona a tinta em pasta? Porque a impressão que a gente tem é que é tudo líquido mesmo, né? O efeito é líquido da pintura, né? A transparência. E como é que funciona a pasta em aquarela? Então, mas a tinta pasta é a mesma coisa. Como você vai usar a tinta sempre diluída, é a mesma coisa. Ela vem em tubinhos assim, e você vai colocar na sua paleta a tinta e vai deixar ela... Você pode usá-la assim também, molhada, só que geralmente você vai deixar ela secar, porque a próxima vez que você for pintar, é só você pegar o pincel com um pouco de água e diluir a tinta. Como assim? Então, vamos supor que você já vai pintar agora. Você colocou ela aí na paleta e vai usar desse jeito, já pinta. Aí acabou a pintura e sobrou a tinta ali. Você usa de novo? Sim, ela vai ficar aqui guardada. Aí, geralmente, as paletas para aquarela tem vários compartimentos, onde você vai deixar todas as cores já guardadas aqui. Elas vão secar. Então não precisa limpar a paleta, fica com as cores aí mesmo, e depois na hora de você usar de novo no outro desenho que você for fazendo uma outra pintura, aí você só molha? Sim, só molhar. E dilui ela, e ela vai estar pronta para pintar, como é líquida. E pincéis, o tipo de pincel que você usa para aquarela? Eu imagino que tem que ser pincel macio. Os pincéis que eu uso, eles são redondos e macios. Redondo é porque a ponta arredondada, né? Eu uso de vários tamanhos. Eu uso o pincel 0 para fazer os contornos, os detalhes. E os pincéis maiores para fazer os fundos, que quando tem que espalhar a tinta pelo fundo. E para isso eu também gosto muito de usar o pincel chinês. O pincel chinês, ele é usado nas artes orientais, na pintura japonesa, principalmente com tinta nanquim, que eles usam. E é um pincel redondo e macio também, e que ele faz um traço muito bonito. Então eu gosto de usar ele principalmente para áreas grandes e para traços diferentes. Acho bem interessante. O papel tem que ser próprio para aquarela, então? O papel tem. É bom que ele seja grosso, pelo menos uma gramatura 300. Daí pra cima? Daí pra cima. E ele tem que ser para aquarela porque ele vai absorver melhor a tinta. Porque na pintura aquarela você usa muita água. E se for um papel comum, ele vai dobrar, ele não vai absorver a tinta. Não vai ficar bom o trabalho, né? Isso. Então a tinta de aquarela... ela só pode ser usada no papel de aquarela, ou se eu quiser pintar uma tela com a tinta de aquarela, dá um efeito, fazer uma pintura em aquarela numa tela, não pode com essa tinta? Não ficaria muito bom e gastaria muita tinta, porque a tela absorve mais, é uma superfície maior também. Então na tela era bom, você pode fazer pintura em aquarela com tinta acrílica também. Dando o mesmo efeito. Porque também é solúvel em água, então você pode diluir e fazer mais ou menos o mesmo efeito. Então quem aprende a pintar com essa técnica em aquarela também pinta a tela, porém também. Com a tinta acrílica. Usa, né, o mesmo traçado, usa a técnica, porém em outra superfície, com a tinta correta, então, né? Tem caneta. Antes da gente começar, tem umas canetas perdidas aí. Essas são canetas pretas à prova de água, porque... Como a gente vai usar muita água, elas não podem diluir, então tem que ser à prova d'água. Isso é bem importante. Então, essa caneta à prova d'água, eu uso ela para fazer contornos ou detalhes menores, porque na minha pintura tem muitos contornos pretos, que eu faço com tinta nanquim e pincel, geralmente. Então você faz com o pincel fininho, aquele pincel 0 que você mostrou, você faz com ele e também com a caneta? Também com a caneta. Quando tem uma coisinha muito fininha para fazer, ou eu também faço riscos como se fosse desenho inacabado. Então a caneta eu uso para isso. E a branca?
A caneta gel branca eu uso para fazer detalhes quando a pintura está pronta. Eu faço uns contornos nas camadas de tinta, só para dar um detalhe final. Tem aqui pra gente poder mostrar? Tem aqui embaixo, tipo, nas flores. Ah, aqui, é bem... É um detalhezinho bem pequeno. São detalhes, mas fazem diferença, hein? Uhum. Agora a gente vai começar a pintar, porque eu tô curiosa. A gente já falou sobre... Já nos aprofundamos, né, sobre a técnica aí. Uhum. Tem mais alguma coisa que você queria comentar, Thaís? Nossa. O papel toalha ali é importante. É, papel toalha. Eu prefiro usar papel do que pano, porque ele absorve melhor a água. Então, eu sempre deixo um papel aqui para poder limpar. Uhum. É importante também falar da água, porque a água você sempre tem que ter pelo menos dois potes de água diferentes. Você tem que ter água limpa, porque é muito usada para diluir a tinta que já está aqui. E outra para você lavar o seu pincel sujo. Então, esse material que você encontra aqui na Selga, que a gente chama de tanquinho, é uma bandeja para limpar pincéis, ele é bem indicado. E esse tanquinho aí, gente, que vocês estão vendo, ele é da Thaís, tá? Ela trouxe o material dela aqui, já tá bem usado, já tá todo pintadinho aí, pra vocês verem que ela trabalha mesmo, que ela pinta mesmo. Então, a gente já pode começar? Pode, mas antes eu queria falar da tinta nanquim que eu uso, que é diferente da tinta aquarela. Eu uso a nanquim para fazer os contornos pretos. E ela não pode ser tinta aquarela, porque a tinta aquarela dissolveria quando eu coloco água em cima. Como essa aqui, por exemplo, esse traço aqui da borboleta. Isso aqui é tinta aquarela. Tinta preta para aquarela. Sim, eu uso para fazer coisas como essas. Agora, a tinta nanquim, ela é a prova d'água, então ela não vai diluir quando eu colocar água em cima. É uma tinta que é usada em outro tipo de técnica, usa muito no desenho, nanquim, né? Também. E aqui na aquarela ela tem essa finalidade também. Agora podemos? Podemos. Mas antes, eu que vou falar o antes agora. Você vai conferir a lista de materiais. Para fazer a pintura em aquarela, você vai precisar de papel para aquarela gramatura 300 na medida 50 por 30 centímetros. Tinta para aquarela líquida ou em pasta, pincéis para aquarela que são redondos e macios, pincel chinês, caneta à prova d'água, caneta gel branca, tinta nanquim, paleta para aquarela, tanquinho para pincéis, lápis e borracha, fita crepe, tábua de Eucatex ou MDF e papel toalha. Agora que todo mundo em casa já viu o que precisa, né? Pode começar. Você já fez o desenho, né? Eu já fiz o desenho a lápis e agora não precisa apagar. Como eu faço sempre o contorno preto nessa técnica que eu uso, agora é só começar ele com a tinta nanquim. Ah, você começa pelo contorno, então. Tudo? Contorna tudo? Eu faço a maior parte dos contornos, pelo menos para ter uma ideia de como vai ficar. E depois, se eu precisar de mais, que sempre precisa mais tarde de acrescentar um pouco mais de detalhe ou mais contraste, eu vou colocando mais tarde também, não tem problema. Começa com a nanquim, então. Aí eu começo com a nanquim. Com o pincel zero. Com o pincel zero. Então, para começar, primeiro molho o pincel. E eu deixo a nanquim num potinho separado, eu não coloco nessa palheta, porque quando ela seca, ela fica. E ela mancha a palheta. Então, eu sempre tenho um potinho especial para ela. Aí, você tira o excesso de água. No papel. Pega um pouquinho só de tinta. A carga pequena. Então, para fazer esses contornos, você tem que ter um movimento bem preciso e deixar a sua mão leve, mas tentar acertar muito bem os traços. Então... mais deitadinho. Você vai levemente fazendo os traços, assim. Tem que ter leveza. Não precisa fazer completamente certinho, se ficar um pouquinho torto não tem problema, já que é uma pintura assim tão livre. Mas é possível fazer todo esse contorno com a caneta também, né? A caneta é mais fácil da gente... É um pouco mais fácil. Usar, manusear do que o pincel, né? Mas o pincel tem uma vantagem que é a espessura do traço. Porque a caneta não varia. Não, é verdade. E o pincel varia, então ele te dá um traço mais bonito. Conforme a pressão que você põe no pincel, ele fica mais fino ou mais grosso, né? O traço. É o que eu estou observando você fazer. E isso é muito importante, porque nas áreas que tem sombra aqui nessa flor, é bom o traço ser mais grosso. E onde tem luz,
ficar mais fininho. Tem que tomar muito cuidado para sua mão não passar por cima da tinta fresca e sujar a tinta, espalhar, né? Mas ela seca rápido, você acabou de pintar. Ela seca relativamente rápido. Já tá passando. Mas se isso acontecer, não vai sair o borrado. Não tem conserto. É. Tem que fazer um outro traço. Uhum. Ah, olha aqui, Thaís, uma mancha. Sim, manchou. Eu acho que eu passei minha mão na tinta molhada e manchou ali, mas não tem problema. Porque aqui eu tô percebendo que você tá virando o seu corpo todo pra pintar. Não é assim. Porque então, geralmente eu viro um pouco a tela tábua pra poder alcançar, mas... É, porque aqui a gente não tem o espaço, né? O tamanho ideal da mesa pra ela usar pra pintura, pro tamanho da tela que ela... Tamanho do papel, né? Isso. Que ela tá usando. Então ela acaba que tem que ficar meio torta. E nisso que ela vai ficando torta... acabei manchando. É mais fácil de manchar, mas é ótimo. Eu amo quando acontece isso de dar um erro assim, porque aí a gente explica pro pessoal realmente como que resolve o problema. Ou seja, consertar não dá pra tirar ele daí. Não dá. Você tentou dar uma diluída aí, né? O que você pode fazer é pegar um pouquinho de água no papel e só pressionar aqui com a água pra tentar levantar o excesso de tinta. Deixar ele um pouquinho mais claro. Deixar um pouquinho mais claro. Aí você seca. Mas não tem problema, porque como essa pintura, como eu falei, é livre e tem margem de erro, aqui depois eu vou fazer uns pinguinhos pretos e ninguém vai perceber que não foi intencional. Aqui, né? Thaís, eu tô percebendo que você tá com as tintas todas abertas aqui, as tintas líquidas, né? Estão todas abertas aqui, você não tá usando ainda, tá usando só a nanquim, mas não tem cheiro no ambiente. A tinta a óleo tem cheiro, a tinta acrílica tem um pouquinho também, mas essa aqui, gente, ó, nenhuns. Deixa eu ver se a gente cheirar aqui. Muito pouco, não tem. E você ficar com os potinhos abertos aqui não resseca, não tem esse problema? A gente tá com o ar-condicionado aqui, né? Se você deixar muito tempo aberto, ela vai ressecar. Mas se for rápido, não tem problema. Até porque se ela vai ressecando, você depois pode colocar até um pouquinho de água. Que ela é a base de água, né? Ela é então a base você de água. recupera o pigmento vai ficar ali. Também chama a atenção aqui, para quando você estiver fazendo o traço, você sempre tem que manter o pincel hidratado. Ele sempre tem que estar... Porque senão a tinta aqui não vai espalhar bem. Ah, tá. Ela não vai fluir tão bem. Então sempre tem que ir ali, molhar o pincel um pouquinho, tirar o excesso de água, pegar mais tinta e fazer o traço. E não tem problema, o traço não tem que ficar completamente fechado e certinho. Você pode deixar uns vãozinhos, assim, deixar ele bem suave, não precisa estar completo. Justamente pelo estilo da pintura. Mais uma vez eu manchei de preto, tirando o excesso, mas faz parte da pintura, é assim mesmo. Vai integrando, depois isso aí tudo vai se integrar. Vai praticamente sumir depois, ninguém vai perceber. Agora eu vou usar aquela caneta prova d'água para fazer os detalhes mais finos. Eu queria saber onde ela ia entrar, porque você já fez quase tudo com o pincel, né? Aí aqui você vai reforçando alguns traços que não ficaram tão retinhos, aí a caneta é mais fácil de fazer reto, aí você faz os traços. Faz aquele acabamento de desenho, assim, que eu gosto de usar bastante. É que ela tem um traço bem fininho, né? Nessa posição que você está colocando. E também eu uso vários números. Essa aqui é 0.2, mas tem a 0.7 que é mais grossinha. Ah, tá. E também dá pra fazer uns traços mais aí esse é mais grosso. grossos. Aí esse aqui é bem livre, você pode ir inventando o traço. Pode ir em cima do que já está feito. Pode, só com a tinta, pra né? Consertando, Eu gosto muito desse efeito de desenho inacabado. Aí você tá misturando técnica do desenho com a aquarela? Tá trazendo um pouco do desenho, né? Dá uma sombra, ele faz um sombreado, não faz, na peça? Faz. Uns detalhes, assim, que... Enriquece, né? Isso. Agora que eu acabei de fazer o contorno, eu vou usar o secador pra secar
a tinta nanquim. Ela tem que... É importante que ela esteja bem seca, porque senão na hora de colocar água ela vai espalhar. Se você está usando o secador porque a gente está aqui gravando a matéria, não, ou em casa você também costuma fazer para acelerar o processo, né? Porque esse processo, senão você ia ter que deixar horas lá secando. E o secador você vai rapidinho e já pode passar para a próxima fase. E o secador usa em tudo quanto é pintura. É principalmente a pintura em MDF, usa muito, né? Então na aquarela também tem esse recurso aí. Porque como são várias camadas de tinta, cada camada precisa secar antes de você colocar a próxima. Então é bem útil. É bem útil, verdade. É secador de cabelo normal, né? Secador. Não é o soprador, é secador de cabelo normal mesmo. Pode ser quente, frio, tanto faz. Vamos lá então. Antes da Thaís passar para a etapa da pintura mesmo, de colorir o desenho, você vai dar um giro nos cursos com a gente. Oi, gente, eu sou facilitadora de pintura em tecido da Selga. Estou aqui toda quarta-feira, de 1 às 3h20 e de 3h30 às 5h30. Aqui comigo você vai poder aprender a pintar tecido, jeans, roupinha de criança, enxoval de neném, qualquer coisa que possa ser pintada no tecido, vocês vão pintar aqui comigo. Estou esperando vocês aqui, tá bom? Vem pra Selga, vem! Oi, gente, eu sou a Angélica Bonifácio, facilitadora de bordado à máquina da Selga. E aqui no meu curso vocês vão ter 3 etapas para aprender. Vocês vão fazer o iniciante, o intermediário e o avançado. Em cada etapa você vai ter uma apostila de acordo com aquilo que você vai aprender. Você vai aprender a bordar fralda, vai aprender a bordar pano de prato, jogo de toalha, de banho, de mesa. Tudo para cozinha, tudo para enxoval. Meu curso é toda quinta, na parte da manhã, de 8 horas a 12h50. E vem para cá para conhecer, para aprender, para ver as meninas bordando. Você vai se animar. De volta do giro nos cursos, Thaís? Agora é hora de colorir, né? A gente vai começar com uma camada clarinha primeiro, a camada do fundo. E para isso eu gosto de misturar as cores. Eu raramente uso a cor direto do pote de tinta, porque às vezes ela é muito forte ou ela tem a cor muito... Às vezes com uma cor meio falsa, assim. Eu gosto de sempre misturá-la um pouquinho para fazer uma variação. Então você molhou o pincel, agora você está usando o pincel chinês. Eu estou usando o pincel chinês porque ele é um pincel grande, né? E para fazer o fundo vai ser mais fácil. Aqui, como é só uma camada fininha pro fundo, eu vou deixar ela pura mesmo, mas eu vou colocar bastante água. Pura que você está dizendo é não misturar misturada com outra cor. Isso. Aí eu vou colocar bastante água limpa para diluir ela. Aí eu posso vir aqui fazer um teste, ver se já tá na cor que eu quero. Ainda tá muito escura. Aí eu vou tirar o excesso aqui de tinta e pegar mais água pra diluir. Aí você que vai dosando. Vai ver aqui de novo. Já tá mais clarinha. Agora tá bom. É. Aí, na aquarela tem várias técnicas. Você pode usar a tinta molhada no papel molhado ou a tinta molhada no papel seco. No papel molhado? Você pode molhar o papel antes? Sim, porque depende do efeito que você quiser. Se você molhar o papel antes e depois colocar a tinta, ela vai dar um efeito mais homogêneo. Ela vai espalhar melhor. Ela vai expandir. Ela vai ficar assim mais homogênea mesmo. Agora, se você quiser fazer uns traços assim mais definidos, você vai usar a tinta no seco.
E como é que molha o papel? Para molhar, você tem que pegar água limpa com um pincel Com o grande. próprio pincel. Você não vai passar um paninho aqui Não. úmido, não, então? Você com o próprio pincel. É só pegar a água e passar mesmo. Ah, tá. Fica totalmente transparente, mas Uhum. vai molhar. Aí você vai colocar a água só onde você quer que a tinta vá, que ela vai espalhar na água. Sim. Então, agora que eu já molhei, eu posso pegar a tinta, fraquinha, pra fazer o fundo, né? E espalhar, assim. Uhum. Você pode pegar mais água limpa e continuar espalhando ela. Não tem problema a água passar, essa tinta azul passar para flor, porque é bom quando as cores misturam um pouco. Vai dar uma cor mais rica no final, porque você vai ter mais variação. Uhum. E também como a tinta é bem clarinha, depois a tinta rosa que vai vir por cima Vai sobressair. vai misturar e vai ficar mais forte. E é bom deixar uns espaços em branco também, porque o branco, como você não usa tinta branca, você tem que aproveitar o branco do papel. Uhum. Então se você tampar, não tem volta. Aí quando a tinta, se estiver colocando a tinta e ficar muito forte, se achar que ela ficar um pouquinho mais claro, é só pegar um papel limpo e pressionar na tinta. Aí vai tirar o excesso. E o branco vai sugando. voltar. Uhum. Agora que eu terminei o fundo, eu não vou esperar ele secar. Eu vou passar a primeira camada na flor também, que vai ser rosa. Vai dar aquela misturada. Vai Porque tá misturar tudo um pouco molhado com o azul. ainda? Isso. Aí eu vou pegar um pouco do magenta. Colocar aqui, diluir ele com água limpa. Vou testar aqui pra ver se é isso. Isso. E passando na flor também. Assim. Thaís, e a limpeza, a conservação do pincel? Eu imagino que seja mais fácil de limpar porque a tinta é líquida, né? Sim. Como a tinta é base de água, então é bem fácil de tirar, é só passar água mesmo. E até você tem que ter os seus pincéis exclusivos para pintura em aquarela. Você não pode usar os que você usa para óleo ou acrílica. Não é bom, né? Não é bom usar eles na pintura aquarela também. Porque vai interferir. Vai, então, interfere. na A tinta pintura. acrílica e a óleo, eles sujam muito. O pincel gruda, a tinta gruda no pincel e também você usa outros solventes, como água raiz para pintura em óleo. E isso vai interferir depois. Ah, então isso é uma dica legal. Os pincéis de aquarela são só para aquarela, reserva para isso, né? Agora eu já passei a primeira camada, eu vou secar um pouquinho para passar a próxima. Lembrando que você fez propositalmente o rosa, você Misturando pintou com de azul. rosa ainda no molhado, então isso aqui é uma camada só, né? Porque você quis dar essa mistura mesmo de cor. Se você não quisesse misturar o rosa com o azul, você teria que ter secado o azul antes. Isso. Uhum. Primeira camada seca, então. A primeira camada está seca. Agora eu vou começar a colocar outros tons de cores no fundo e escurecer ele mais. Então, eu vou colocar o verde. O verde é uma cor muito difícil de achar boa pronta, sabe? Eu não gosto dos verdes que vêm nos potes. Então, eu sempre misturo eles. Aí, geralmente, eu pego essa cor aqui, que é uma cor meio azulada, esverdeada, e eu vou misturar com amarelo para fazer o verde que eu quero. Sempre molhando o pincel. O pincel é sempre molhado. Aí, não esquece de limpar bem o pincel antes de colocar no pote de tinta para não manchar. Não a trazer cor. outra tinta pro Isso. pote, né? Aí eu vou pegar aqui um amarelo claro e vou misturar. Vamos ver o que dá. Aí dá um tom mais natural do que os tons que vêm geralmente no pote. Um verde mais vivo. Ficou um verde folha, né? Um verde vivo, um verde natureza.
vi que você trocou de pincel com uma rapidez ali, que eu nem consegui comentar. Né? É o mesmo, é o pincel chinês, só que esse é fino. O pincel chinês mais fino, porque eu tô fazendo detalhes menores agora. Uhum. Eu também já usei o redondo, o normal. Você vai trocando quando for necessário o pincel para fazer aquele tipo de detalhe. Que aí, com o tempo, com a prática, você vai pegando isso fácil, né? Que tipo de pincel fica bem natural. Que você vai usar, aí ela troca com uma rapidez que a gente nem percebe que ela trocou. E eu gosto muito de misturar os tons de cores. Por exemplo, o verde tá vazando para as folhas, o rosa tá vazando aqui para o cabo. Fica uma coisa muito mais vibrante, mais viva, você fica misturar várias cores. Harmônico. E você não precisa, só porque a flor é rosa e a folha é verde, você não precisa só usar essas duas cores. Porque até na natureza, se você for observar bem, tudo não é uma cor só. Sim. Tem vários tons diferentes misturados. Aqui pode até ter um pouco de roxo, de laranja, de marrom. Você tem que ir acrescentando vários tons para dar esse realismo. Aqui eu misturei um pouco de azul com magenta para conseguir o roxo. E o roxo é muito bom para fazer sombras. Eu gosto, porque dá uma cor muito... Ela é mais escuro quando se mistura. E ela fica uma sombra viva. Em vez de fazer uma sombra marrom, que ia ficar muito apagada, você faz ela roxo. Fica bom em quase tudo. Não é só em flores. É uma cor coringa. E ela é bem próxima do azul, que é uma cor fria. Então por isso é boa para colocar nas sombras também. Um pouco do azul. Agora eu estou usando a caneta para fazer mais alguns detalhes. Agora que já está seco. Mas nesse estágio eu já posso começar a fazer uns detalhes. É que eu faço tudo simultaneamente para eu poder ter uma noção do que eu quero que fique quando acabar. Não fica, depois talvez não fique uma coisa tão encaixada. Você não vai ter uma ideia muito clara, né, de como está o trabalho. Agora para fazer essa borboleta eu vou usar o pincel chinês, porque ela é pequena então, e tem que fazer detalhes pequenos. Então é melhor usar um pincel menorzinho. E passar nela a primeira camada. Mas agora eu vou fazer os detalhes como a tinta espirrada, que eu gosto bastante. É só pegar o pincel chinês, o mais fininho, fino. mais fino. É só colocar na tinta, né? Você pode colocar a tinta mais concentrada agora. E só fazer os toques assim e a tinta vai espirrar no pincel, no papel. Ah, tá fácil de fazer. É só fazer. É nessa etapa aí que você vai esconder o também. manchado ali do nanquim. Aproveita, né? E na roupa, Thaís? Se pegar essa tinta na roupa, sai fácil? Sai fácil. Ah, base de água, né? Sai fácil. Aí você vai fazendo onde você achar que fica melhor. E é melhor fazer isso aqui quando você acaba todas as camadas, porque você não pode molhá-las de novo, senão ela espalha. É verdade, senão não vai ficar o pontinho, né? E tem que ser no papel seco, não pode estar molhado. Ah, porque senão ela vai ficar bem... Vai perder, não vai ficar redonda mais, né? Não vão ficar os pontinhos. Vai ficar uma mancha. E às vezes você pode... Se for um lugar que você não gostou muito dele, dá pra passar o papel assim e tirar. Some mesmo, quase some. Fica mais clarinho. Aí até, se ele pegar na tinta escura, ele vai fazer uns pinguinhos mais claros na tinta escura. Dá um efeito bonito. interessante. Dá pra fazer isso com água pura também.
né? Aí deixar um pouquinho. E depois limpar com o pincel. Aí vai ficar aí, ó, umas manchinhas clareou brancas. o roxo. E eu, no final, gosto de pegar a tinta aquarela preta para fazer os detalhes mais de contraste. De contraste? Assim, as partes que vão ficar mais escuras. É só para realçar mais os contornos. Esse contraste com preto no final é muito importante para deixar a pintura realmente vibrante, assim. Mais marcada, né? Senão fica aquela coisa meio aguada, assim. Isso aqui vai dar outro impacto. Agora que já está pronto, os detalhes feitos, os pinguinhos, eu vou fazer o último detalhe, que é com a caneta branca. A caneta em gel. A caneta gel. Eu vou pegar, assim, as partes que eu vejo que tem mais contraste, entre duas tintas escuras, de preferência, e fazer uma linha contornando aqui, onde elas se dividem. Ah, no preto dá pra ver bem. Dá. Quanto mais escuro, melhor. E a caneta, ela é só nessa espessura aí mesmo, né? O traço dela. Não tem ela mais grossa, mais fina, não, né? Aí você tem que fazer várias vezes para ela aparecer. Você vai dividindo as camadas de tinta com a caneta. Então tá pronta a nossa pintura em tela. Tá pronta. Mas se eu quisesse, eu poderia ainda adicionar mais camadas de cor, principalmente nas sombras. Quanto mais camadas você colocar, mais detalhada vai ficar a pintura. Então, mas aí você vai parar por aqui. Depende do nível de detalhe que você quer também na sua pintura. A gente não tem mais tempo, né, também, para poder ela trabalhar e trabalhar e trabalhar mais em casa, né? Quem pinta aquarela mesmo, então não tem limite pro trabalho. Você vai acrescentando. Quando você achar que tá bom. Quando você achar que tá bom. À medida que quando você achar que tá bom de camada, né? Isso. Faz várias camadas aí, mas ficou lindo, Thaís. Tá lindo. Nossa, antes de você ter terminado, eu já tava achando lindo. Agora tá melhor ainda. Muito bonita. A pintura, ela é leve e eu acho a aquarela... Ela é delicada, uma pintura delicada, gostosa de ver. Mesmo com cor forte, não cansa. Isso. Né? Mesmo você usando... você usou cores fortes aqui nela, o contraste de cor tá forte, mas não cansa. Olha, amei. Amei essa borboleta aqui, você já usou um tom mais de vermelho com laranja, né? Aqui já foi mais o azul com rosa, o acinzentado, aqui verde com rosa. Dá pra fazer muita coisa legal com aquarela. Você tá fazendo paisagens, mas faz figura também, dá né? pra fazer tudo. Figura humana, retrato. É lindo, aquarela é lindo. Olha, amei o trabalho, parabéns. E agora você vai voltar aqui no programa para mostrar a técnica da pintura, como é que é? A técnica de aquarela com a tinta acrílica, na tela. Em tela. Em tela, ó, aquarela em tela, mas com a tinta acrílica, porque a gente aprendeu hoje aqui com a Thaís que não pode usar a tinta de aquarela, quer dizer, não é indicado usar na tela, porque a tela vai sugar mais, não vai dar esse efeito bonito que o papel deu, né? E os pincéis também da aquarela não pode usar para pintar com outro tipo de tinta. Deixar reservadinho só para esse trabalho aqui, que é bem, né, transparente, diluído com água. E para encerrar, Thaís, fala dia e horário que você está aqui na Selga ensinando essa pintura em aquarela linda. Na sexta-feira pela manhã, de 10h30 a 12h50, e à tarde, das 3h30 a 5h50. Ok, então você tem 2 horários na sexta-feira para escolher e vir aprender a fazer pintura em aquarela, que é lindo, né, gente? Apaixonante. Obrigada, Thaís, e vai voltar, tá? Já está convidada a voltar. Não demora, não. Tá bom.